ler um trecho da palavra do Senhor para estarmos aqui meditando na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 em diante, passagem conhecida entre os irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas e das mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, já te louvamos, te adoramos, já ouvimos testemunhos, já te glorificamos, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo, nos dê entendimento, ó Pai, a compreendermos a Tua palavra e a saber o Seu propósito para com cada vida, em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Podemos assentar, meus amados, irmãos que estão de pé. Aqui nós vamos ver um texto aonde é chegado o momento de Davi, não é? Ser ali diante do profeta, separado para o reinado que haveria de acontecer depois de um período. E a Bíblia vai dizer que Deus ele se desagradou das atitudes de Saul, e por sua vez a Bíblia vai dizer que Deus, rejeitando Saul, já tinha encontrado um substituto para o povo de Israel, para liderar o seu povo, e Deus já tinha preparado todo o momento para que isso acontecesse. Só que Samuel não foi identificado quem seria aquele que assumiria o trono de Israel. A Bíblia vai dizer aqui neste texto que nós lemos, e no decorrer deste texto, que Deus ele manda ir, né, para a casa de Jessé, o belemita, e ali Deus dá uma estratégia para que Saul não venha saber o propósito do que Samuel estava fazendo ali. E Deus ele fala para Samuel: oferece um sacrifício, e chama Jessé para participar do sacrifício. E ali, no momento, né, depois do sacrifício, vai se entrar na casa de Jessé, e ali eu te instruirei para que você possa ali separar a pessoa que eu escolhi dentre dos filhos de Jessé. E a Bíblia vai dizer então que Samuel, ele obedece a palavra do Senhor e ele faz conforme o propósito de Deus, né, para o povo de Israel. Vamos notar aqui, irmãos, algo interessante, que quando Deus ele chama Samuel, quando Deus ele aparece a Samuel no sentido de falar com Samuel, não é? Talvez através de uma voz, ou talvez através de um sentimento que Samuel ele sabia que era Deus que estava falando com ele, que Deus ele fala de várias formas, né, de várias maneiras com cada um. E a Bíblia vai dizer que Deus diz para Samuel que rejeitou Saul, mas já tinha um substituto, que ali Deus iria fazer com que assumisse o trono. A Bíblia vai dizer então que Deus ele não fala o nome de Davi de nenhuma maneira.
Jessé, ele só vai saber que é Davi depois da última opção. E eu parei para pensar, por que Deus fez tanto mistério sobre Davi? Por que Deus permitiu que ninguém sabesse sobre Davi, e nem o profeta, que era o homem de Deus sobre aquela terra, saberia quem seria? Não é? Porque Deus, irmãos, Ele sabe tratar com cada um da melhor forma possível, e Deus, Ele conhece o nosso adversário, e Deus, Ele sabe a estrutura de cada um. A Bíblia vai dizer que, em 1 Samuel 13,14, quando Samuel é direcionado por Deus para exortar Saul, para rejeitar Saul, a Bíblia vai dizer que Deus, ele fala que, rejeitando agora a pessoa de Saul, mas Deus não fala de Davi. No versículo agora também de 1 Samuel 15, 28, a Bíblia vai dizer também que, semelhantemente também, a Bíblia vai dizer que Deus, ele rejeita Saul também de novo, mas não fala quem será o substituto. Ainda Samuel, ele diz para Saul, Deus já tem escolhido um substituto que vai tomar agora a sua posição. É interessante nós vermos que Deus não se fez revelar a pessoa de Davi até esse determinado momento. E quando Deus aparece para Samuel novamente, mandando ele ir na casa de Jessé, o belemita, a Bíblia vai dizer então que Samuel era um mistério até mesmo para Samuel saber quem reinaria, não é? Diante daquele grande povo, sendo que Saul já era rejeitado, e o próprio Samuel diz para Saul, Deus agora não quer mais saber de você. Porque quando um dos certos pontos aqui de 1 Samuel, quando Samuel exorta Saul, e Saul pede perdão por os atos que ele cometeu que desagradaram a Deus, e Samuel, ele fala para Saul que não tem mais jeito, porque Deus já determinou quem seria, e não tem como voltar mais atrás. A Bíblia fala que Samuel, ele vira as costas e vai embora, e Saul pega ali, no manto ali, na capa de Samuel, Saul pega e rasga, e da forma que Saul rasga uma parte do manto ali, da capa de Samuel, Samuel fala, da mesma forma que rasgaste, não é? Deus rasgou o seu ministério também. Porque com Deus não se brinca, irmãos. Deus, quando Ele chama para uma boa obra. Amém? Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou para ser a diferença diante de todos que estão ao nosso lado. E Deus escolheu dentro da casa de Jessé um homem chamado Davi. E Deus fez mistério sobre ele. Deus não quis revelar no momento. Porque sabemos, irmão, quando uma coisa é falada, logo todo mundo já está sabendo. Lembra da história de José? Quando Deus tinha um propósito na vida de José, quando José conta na mesa o seu sonho, já começou a perseguição dentro da própria casa. Quando Deus falasse que Davi seria o substituto de Saul, antecipadamente viria as lutas sobre a vida de Davi. E eu perguntei para Deus, por que o Senhor não revelou antes? Demorou para revelar. Porque imagino que Davi ainda não estava preparado. Ele precisava ser ungido pelo profeta ainda. Ele precisava receber uma porção do Espírito e ali da confirmação da parte de Deus que o reinado seria sobre ele. E naquele momento, quando Samuel entra na casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que ele encontra ali os irmãos de Davi, e são homens formosos, grandes, homens adultos já, que Samuel, observando para eles, disse, com certeza será Eliabe, com certeza será Abinadab, com certeza. E a Bíblia vai dizer que Deus falou, não são esses. E a Bíblia vai dizer então que Samuel começa talvez com Deus conversar. Porque Deus ele fala, Samuel, eu não vejo como os homens veem o seu exterior. Eu olho pelo interior. E pelo interior não tem ninguém dentro dessa casa que é o segundo meu coração. Sim ou não?
Porque Deus, ele conhece o interior, ele sabe daquele que realmente o adora. Na casa de Jessé existiam todos os israelitas, mas entre eles existia apenas um que era o segundo coração de Deus. E aí a Bíblia vai dizer então, quando Samuel ouve estas palavras de Deus, e ele fala: não há entre vós aqui alguém que não esteja aqui neste momento? E a Bíblia vai dizer que existe Davi, né, que está no campo, que apacenta as ovelhas. E Samuel, ele vai dizer: então manda chamar. Enquanto ele não chegar, ninguém senta, ninguém vai participar de nenhum alimento. Isso já mostrava já o tamanho que Davi representaria já dentro da sua própria casa. É verdade. Sim ou não? E aquele momento a Bíblia vai dizer que Davi, ele chega perdido, imagina. Imagina que Davi chegou ali meio perdido. Porque com certeza algum dos criados, ou algum seu irmão foi chamar, com certeza falou: corre depressa que o profeta está lá, e falou: pronto, o que eu fiz de errado, certeza. Não é? E a Bíblia vai dizer então que Davi, ele chega na casa dele, e naquele momento a Bíblia vai nos dizer, que é onde nós estamos no texto aqui de 1 Samuel 16, que a Bíblia vai dizer então que Samuel tomou o vaso, no versículo 13, e do azeite ungiu no meio dos seus irmãos. É testemunha daquilo que Deus iria fazer na vida de Davi. Até o momento Deus deixou oculto a pessoa de Davi, até mesmo para Davi. Davi não sabia que Deus iria chamar. Eu acho que ele nunca imaginou. Mas quando chega Davi diante da presença de todos, Deus faz questão que diante de todos os irmãos, diz aqui, o profeta Samuel, ele unge Davi, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e aí partiu, porque fez aquilo que era necessário. Percebe-se então que o texto ele é muito detalhoso em dizer em várias partes aquilo que iria acontecer. Então, quando Davi ali ele é ungido diante dos irmãos, este testemunho na sua casa serviria para mostrar para que todos ali estivessem que ele era o separado de Deus. Ele seria aquele que Deus já tinha se agradado. E paramos para pensar, o que Deus viu em Davi, que ainda era um jovem? Davi tinha aproximadamente nessa época, porque quando Davi ele foi ungido na casa do seu pai, para ele assumir o trono do reinado, demorou aproximadamente de 15 a 18 anos, diz os estudos. Quer dizer, então ele tinha 15, uns 14 anos, porque com 30 anos, a Bíblia vai nos dizer, que eu deixei marcado em 1 Samuel 27, com 30 anos Davi ele assume o reinado. Então ele tinha uns 15 anos de idade, quando ele recebe já essa profetização, né, de que ele assumiria o reinado. E aquele momento então que Davi recebe esse momento na sua casa, as coisas na casa de Davi mudaram. Começou a vir as adversidades, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. Aleluia. Chegou o momento de Davi agora ser preparado por Deus para assumir um reinado, para assumir aquilo que Deus teria sobre a vida de Davi. Nós sabemos que pela tradição judaica, o Davi ele seria a última opção para assumir, né, ou para ser escolhido, porque ele era o menor da casa. Ele não era o primogênito. E a Bíblia vai nos dizer que, eu deixei marcado aqui também, Deuteronômios 2, 21, 17, vai falar sobre os primogênitos e as suas porções dobradas que eles receberiam dos seus pais, por ser o primogênito, que ali eles poderiam agora ter toda a autoridade acima dos outros irmãos. Então Davi ele não tinha nenhuma possibilidade, juntamente pelos ensinamentos judaicos e pelos costumes, de ser maior que os seus irmãos. Mas Deus não age desta forma, até mesmo da forma que ele determinou através dos ensinamentos.
Quando Deus ele tem um propósito, ele age da forma que ele quer e do jeito que ele quer. Ele anula o que ele escreveu e fala, agora eu faço isso aqui. É verdade. Então não tem como nós entendermos Deus em partes, porque quando Deus tem um propósito, ele anula o que ele determinou e fala, agora começa dessa forma. Mas por quê? Não importa, eu estou mandando. Porque dele é o todo poder e toda a autoridade. Glória a Deus. Então se Deus nos chamou, se Deus nos escolheu, entre tantos, não importa o que dizem, o que pensam, se você foi o menor ou é o menor da casa dos seus pais. O importante é saber que Deus anulou a trajetória natural dos costumes e Ele falou, eu que te escolhi. Aleluia. Glória a Deus. E mais interessante que eu achei, que eu já disse aqui para os irmãos, que Deus ele fez questão de fazer isso diante dos irmãos de Davi. Porque era o caçula. Qual caçula que tem autoridade? É o primeiro a apanhar, não é? Hoje no nosso, né, no Brasil e em outros países, o caçula é o xodó. Né? O final da trajetória ali nasceu o caçula, então esse é o paparicado. Mas na linhagem judaica, em outras nacionalidades, o caçula é o caçula, não é? Mas o primogênito é aquele que recebe toda a porção dobrada. Então Davi, com certeza, irmãos, ele tinha que ser mostrado diante da sua casa, dos seus irmãos, diante do seu pai, que ele era um escolhido de Deus. Aleluia. Porque entre a sua casa, ele era, podemos dizer, o rejeitado, não é? Talvez porque ele não exercia aquilo que era por tradição e por honra, você fazer parte do exército de Israel. Mas ele fazia o que? Ele cuidava da parte mais suja, mais cansativa, mais calorosa, mais trabalhosa, que é cuidar de ovelhas. Não é? E a Bíblia fala que Davi ele cuidava das ovelhas do seu pai de uma forma que aquelas ovelhas eram bem maior para ele. Porque uma pessoa que vai enfrentar um leão por causa de uma ovelha, vai enfrentar um urso por causa de uma ovelha, se você não dá o valor devido como se aquela ovelha fosse você mesmo, É verdade. você jamais pagaria o preço de ver talvez você sendo destruído por um leão ou por um urso. Então o que Deus viu em Davi foi algo muito maior do que a posição que todos da casa de Jessé já tinham através do exército de Israel. O que Deus viu no coração de Davi é que ele sentia, ele tomava a forma daquilo que era incumbência para ele fazer, e ele fazia da melhor forma possível. Um homem que luta com leão e com urso, quando for levantado, o que ele vai fazer diante de uma nação? É verdade. Como foi dito aqui através do Diácono Sandoval. Quando Deus ele chama um homem, ele não chama aqueles medrosos e covardes, porque Gideão nos dá o exemplo disso quando foi Deus chamar, mas ele chama os corajosos, aqueles que Deus ele enche com o teu espírito para fazer uma grande obra. E Davi sendo caçula, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus naquele momento. E agora o Davi ele vai passar por um período, depois dessa novidade na casa de Davi, eu imagino que as coisas mudou dentro da casa dele. É verdade. Felizmente o homem, ele tem inveja, não é? Tem ciúmes. Imagine você ter um profeta no meio de nós, igual um Samuel, e está todo mundo cultuando aqui, todos os irmãos, e Deus fala, você é escolhido, eu te unjo. Meu Deus. Mesmo você amando, você fala, poxa Senhor, todo o trabalho que eu tenho feito. Querendo ou não, o homem é natural. Imagine o climão na casa de Davi. Quando Samuel saiu, imagine a casa de Davi e de Jessé como ficou. Sim ou não? Acho que os irmãos olharam para Davi. Verdade. Porque isso dá o exemplo que quando Davi ele foi até lá o campo de batalha, quando os filisteus estavam amedrontando, né, atemorizando o povo de Israel, ele falou, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhinhas do seu pai, as pequenas ovelhas que tem lá no pasto. Isso mostra que no meio de um ambiente, ele já tratou Davi desse jeito, imagina dentro da casa, como Davi ele era humilhado. Então, mas o trabalhar de Deus, muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus já tinha feito de uma forma perfeita. Primeiro, Deus ocultou aquele que seria chamado, para que ninguém soubesse. Quando o profeta foi, Deus mostrou só para a família. Ninguém sabia. E nem Saul. Depois, né, as línguas vão dizer,
Mas naquele momento só a família sabia. E aquele momento vai dizer que desde o chamado de Davi até o reinado que ele assumiria com 30 anos, a Bíblia vai dizer que tantas lutas Davi enfrentou por causa da unção de Deus sobre a tua vida. Aleluia. A unção de Deus na nossa vida, irmãos, ela vai gerar no ambiente que está ao nosso redor uma luta muito grande. E não é só a luta do adversário, não. Não é só a luta dos filisteus. A luta maior que Davi enfrentou foi antes de entrar na arena lá da luta contra o filisteu. É verdade. Foi primeiro da casa dos seus pais ali, dos seus irmãos, desprezando Davizinho. Depois sobre Saul, que Saul falou, não, você não consegue nem usar a minha armadura, se dirá enfrentar esse gigante. Mas aí ele contou o testemunho. Eu matei leão para preservar a ovelha do meu pai. Eu matei um urso para preservar a ovelha do meu pai. E com certeza Saul, ele observou e falou, não, uma pessoa normal não faria isso. Porque talvez Saul analisou a si mesmo e disse, eu jamais enfrentaria um urso e um leão por causa de uma ovelha. E pagar o preço de eu mesmo, talvez morrer e não conseguir resgatá-lo. Então Saul, ele pôde ver, mesmo já desviado do agrado de Deus, ele pôde ver em Davi algo que era diferencial de todo o exército que estava com ele e todos os homens preparados. É verdade. Então percebe-se, quando a graça de Deus está na vida de um crente, irmãos, até o inimigo ele se assusta de saber da autoridade que Deus dá para aquela vida, para aquele homem, para aquela mulher. Glória a Deus. Não é normal o comportamento daquele que é ungido por Deus. Não é normal o comportamento daquele que é separado por Deus. Davi, ele era diferencial na casa, no exército e entre o povo. Aleluia. Ele não era a mesma pessoa. Ele saiu ali do anonimato dos campos e foi agora na frente de uma batalha. E olha a diversidade que Davi enfrentou quando ainda ele era um menino. Mas ele tinha recebido uma palavra de Deus. É verdade. Que ele reinaria. Deus já tinha garantido. E ele sabia, se Deus me garantiu para reinar sobre Israel, como o filisteu vai me matar? Se eu tenho uma promessa de Deus na minha vida? Isso que nós temos que aprender para nós mesmos. Como as coisas vão acontecer ao contrário, ao ponto de não dar certo, se Deus tem uma promessa na minha vida que vai dar certo, independente de todo adversário. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa para que dê certo, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que Davi, ele enfrenta o gigante, e ele enche ali a sua alforje, ele pega ali as 5 pedrinhas, não é? E ali ele acerta no alvo que o Espírito Santo de Deus direcionou. É verdade. No meio da testa daquele gigante. E nós conhecemos a história. E Davi, ele derrota aquele gigante, arranca a cabeça dele e ele é glorificado, exaltado, exatamente exaltado diante do povo. É verdade. Porque Saul, ele matou bilhões, não é? E Davi 10 de milhões, milhares. E Davi, então, ele já estava caindo no agrado agora do povo, daqueles que estavam cercando o reinado de Saul. E agora melhorou as coisas? Não, piorou. Piorou. As coisas ficou mais difíceis para Davi agora. Mas isso aí era nada mais nada menos do que Deus preparando o gigante que iria reinar o Israel. As lutas que vêm na nossa vida e as adversidades que Deus permite, nada mais são para que Deus nos prepare para posições maiores que Deus tem para nós. Deus, ele tinha um reinado para Davi. Para Davi. E um reinado não é só você ficar sentado e governando. Davi, ele ia na batalha. Ele lutava. Ele enfrentava. Então Deus, ele tinha que preparar Davi nas pequenas coisas, nas injúrias dentro da própria casa, nas rejeições dentro da própria casa. Ele tinha que preparar Davi diante ali também dos povos que estavam ali, dos israelitas que estavam ali naquele campo de luta. Davi também tinha que receber algumas rejeições,
Mas Davi tinha que se fortalecer todo dia. Então, quando Davi ele enfrenta o Golias e ali ele vence aquele Golias, a Bíblia fala que a popularidade de Davi mudou. Agora não é só a casa dele que é vista por ele. Não é mais o exército que é visto por ele. Não é mais o povo israelita que é visto por ele. Os filisteus estão vendo Davi agora. É verdade. O nome de Davi já foi para outro território. É verdade. É o Davi. Quem é aquele homem? Aquele homem tem chamado de Deus. Ele é escolhido de Deus. Ele é diferenciado. E é isso que Deus traz para o nosso coração esta noite. Nós somos separados de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Você tem um chamado. Você tem um chamado da parte de Deus, independente das adversidades. Aquilo que Deus ele disse já perante a sua palavra, aquilo que Deus já mostrou diante da sua palavra, há de se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Mas Davi não sofreu? Sofreu. Se angustiou. Mas Davi nunca perdeu a posição. Porque ele estava vivendo ali o tempo que ele vivia da promessa de Deus. Mas chegou um momento que Davi perseguiu tanto, Saul perseguiu tanto Davi, que Davi, ele disse no seu coração, 1 Samuel 27:1, se você quiser abrir. 1 Samuel 27:1, Davi, ele ficou tão assim, angustiado, porque Saul não parava de perseguir ele, e disse porém Davi no seu coração, ele não contou para ninguém não, irmãos, as suas aflições, suas angústias, ele contou no seu coração. Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. O que ele quis dizer? Vai ter algum dia que não vai ter jeito. Em outras traduções aqui, mais simplificadas, vai dizer, o Davi está falando, vai ter algum dia que Saul vai me pegar. E eu vou perecer na mão dele, ele vai me matar. E isso Davi falando para o seu próprio coração. Perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim. Olha que Davi, o seu coração ele pensou, diante da luta, porque Davi era escolhido, mas ele era homem sujeito às mesmas paixões, as mesmas dificuldades. Ele disse, se eu for para o campo dos filisteus, o Saul ele vai desistir de mim. Quer dizer, se eu sair do propósito, se eu sair daquilo que Deus tem para mim, pode ser que Saul ele perca ali a esperança de me alcançar. Porque eu sei, se eu ficar aqui, com certeza ele vai me pegar e vai acabar. Então Davi, no momento da sua vida, eu gostaria de meditar com os irmãos, no momento da vida de Davi, nesse momento, Davi ele disse para o seu coração, a luta que Davi estava enfrentando, porque Davi ele tinha a possibilidade de matar Saul, a qualquer momento. Mas Davi nunca quis fazer isso. Então ele falou, então é melhor eu fugir e ir para a terra dos filisteus ali. Porque ali com certeza Saul ele vai se desanimar e não vai querer mais me perseguir, porque eu já estou em outro lado. Olha o que é interessante, é que quando Davi ele toma essa decisão, e essa decisão leva com que Davi ele vai ver mais a glória de Deus depois lá na frente, onde Deus dá um grande livramento. Aleluia. É onde o salmista ele canta, ele fala até aqueles cânticos dos salmos, levantarei meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Foi depois desse pensamento de Davi que Davi viu o poder de Deus sobre a tua vida, mais uma vez. Mas ele não esteve sujeito das fraquezas interiores. É verdade. Então, mesmo nós tendo um chamado, tendo uma escolha, ainda há momentos na nossa vida que vamos ter momentos talvez de fraqueza, mas não podemos esquecer que o Senhor é o nosso socorro. Aleluia. Que Ele é o presente bem na hora da angústia. Que o Senhor é aquele que nós olhamos para o monte, é dele que vem o meu socorro. Aleluia. Aleluia. E Davi, com 30 anos, diz a palavra do Senhor, que agora ele reina sobre Israel. Aleluia. Reinado de 40 anos. Depois veio Salomão. Da mesma forma, com 40 anos, foi a glória de Deus ali manifestada, onde o templo foi levantado, onde a adoração começou a vir, os levitas começou a adorar a Deus. E ali Deus se manifestou mais no seu povo através do reinado de Davi.
E Davi, então, ele era o homem separado de Deus. E na nossa caminhada, irmãos, não vai ser diferente. Nós vamos enfrentar luta, nós vamos enfrentar batalhas, adversidades em vários campos da nossa vida, até mesmo interiores, batalhas interiores. Mas sobre todas as batalhas, o nosso Deus é maior. Aleluia. Não se esqueça que diante de tantos, Deus te escolheu. A Bíblia fala que Samuel falou para Saul: Deus escolheu o seu substituto. Deus não separou qualquer pessoa, Deus escolheu Davi. Deus nos escolheu, me escolheu, escolheu você para fazer uma grande obra. Ele te encheu com o Espírito Santo, te revestiu de autoridade, para que você possa proclamar as boas novas. Aleluia. Vamos ficar de pé neste momento. O Senhor está diante da sua palavra revelada. Nós somos escolhidos de Deus. Você é escolhido de Deus, escolhida de Deus. Você vive em torno de uma promessa, em torno de um chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida. E maior que Saul, maior que a casa de Jessé, maior que os filisteus, maior do que qualquer circunstância, é Deus que nós servimos. Aleluia. Amém? Amém. Guarde essa palavra, onde Deus fala ao nosso coração. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Não olhe para os seus adversários. Não olhe para a casa dos seus pais. Não olhe para isso. Você tem que bater a mão no coração, e nós temos que bater a mão no coração e dizer: eu sou chamado por Deus. Independente do que dizem, do que falam, do que argumentam, do que acham. Mas eu e você somos escolhidos de Deus, porque Deus nos escolheu diante de tantos. Ele se agradou de alguma coisa que você faz. Glória a Deus. Que Davi fazia alguma coisa. Deus se agradou de você porque você era a diferença. Você fazia alguma coisa que Ele sabia que entre aqueles que estavam ao seu lado não fazia. Mas Deus falou: mesmo você não me conhecendo, eu me agradei de você, porque eu te conheci desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Antes da formação, Deus te escolheu. Aleluia. Existem Davis aqui hoje, homens e mulheres separadas de Deus para fazer uma grande obra. E vamos orar aqui esta noite. Que Deus possa te renovar, te revestir, possa te usar poderosamente. Não desiste, não desanime, não desacredite do chamado de Deus para a tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Pai neste momento. Aleluia. A saber, ó Deus, que Aleluia. diante de tantos, Glória a Deus. aqui existe, Senhor meu Deus, os escolhidos, ó Na sua Pai. gloriosa palavra. Aleluia. Aleluia. Xandaramaná, Sri, Yandaramaná, Kebiá. Imagina, Senhor. Ó Deus, aqui existe diante de nós, ó Pai, escolhidos no Senhor, Sim, meu Pai. separados por pequenas atitudes, É o Senhor que comportamentos nos seus interiores, que Deus disse: eu me agrado dele, eu me agrado dele. Aleluia. Aleluia. Eu sei, ó Deus, que há uma grande obra do Senhor sobre estas vidas. Aleluia. Mesmo que há levantes, mesmo que há perseguições, mas é o Senhor que diz esta noite: eu que te chamei, eu que te escolhi entre milhares, porque você é minha escolhida, o meu escolhido, para fazer a boa obra. Glorifica o Senhor. Meu nome é glorificado através da tua vida. O meu nome é exaltado entre as nações através da tua vida. Diz o Senhor. Aleluia. Não se abate. Aleluia. Não se abate diante da sua casa, diante do teu povo, diante dos seus adversários, porque a promessa há de se cumprir no Senhor na tua palavra. Nós oramos, ó Pai, que vidas sejam renovadas aqui esta noite. Pelo poder de glória, Senhor.
já foi derramado, Senhor, sobre cada vida. Há um revestimento de poder, de autoridade. E assim eu oro. Aleluia. Abençoa. Abençoa, Senhor. Venha, Senhor, ali em fogo, Senhor. A chama do chamado, da promessa foi feita. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai. Aleluia. Abençoe a cada vida. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.